Olá, olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Não é o vídeo do Vem Segue-me, é um vídeo sobre política. Eu vou colocar para vocês algumas citações, alguns trechos de discursos das conferências gerais, onde nossos profetas, eles falam sobre como nós devemos agir como membros da igreja nesse período tumultuoso, né, de eleições, de campanhas políticas. Infelizmente, muitas famílias elas estão brigando, muitos laços ternos estão se desfazendo e Satanás está rindo enquanto nós estamos chorando. Não convém, meus irmãos, que essas coisas se façam assim. Deus nos deu os princípios de sabedoria que, se nós seguirmos, nós seremos abençoados, protegidos e teremos paz. Então, escuta bem o que os profetas de Deus têm falado. E ao meditar nessas coisas, eu convido você a fazer uma introspecção pessoal e a determinar o que você deve fazer para melhorar e para ser um pacificador na sua casa, na sua comunidade. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Contendas violam tudo o que o Salvador defendeu e ensinou. Amo o Senhor Jesus Cristo e testifico que seu Evangelho é a única solução duradoura para a paz. Seu Evangelho é um Evangelho de paz. Seu Evangelho é a única resposta quando muitas pessoas no mundo estão chocadas por causa do medo. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Temos a sagrada responsabilidade de compartilhar o poder e a paz de Jesus Cristo com todos os que derem ouvidos e permitirem que Deus prevaleça na vida deles. Mas os princípios que ensinarei se aplicam a todos os lugares. Vivemos em uma época em que há raiva e ódio em relação a relacionamentos e diretrizes políticas. Vimos isso nestes últimos meses, quando algumas pessoas extrapolaram os protestos pacíficos e se envolveram em comportamentos destrutivos. Em um governo democrático, sempre haverá diferenças no que diz respeito a candidatos políticos e a diretrizes. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos renunciar à raiva e ao ódio com os quais as escolhas políticas são debatidas ou declaradas em muitos ambientes. Aqui está um dos ensinamentos de nosso Salvador, provavelmente bem conhecido, mas raramente praticado. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esses foram ensinamentos revolucionários a respeito de relacionamentos pessoais e políticos, mas o Salvador ainda nos ordena a fazer o mesmo. No livro de Mórmon lemos: pois em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Amar nossos inimigos e nossos adversários não é algo fácil. A maioria de nós ainda não alcançou esse estágio de amor e perdão, observou o presidente Hinckley, acrescentando as seguintes palavras: isso requer um autodomínio quase acima de nossas forças. Entretanto, o amor deve ser essencial, pois faz parte dos 2 grandes mandamentos do Salvador: amarás ao Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E deve ser algo possível, pois ele também ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Como podemos guardar esses mandamentos divinos em um mundo em que também estamos sujeitos às leis dos homens? Felizmente, temos o próprio exemplo do Salvador, de como equilibrar suas leis eternas com as questões práticas das leis criadas pelos homens.
Quando seus adversários procuraram apanhá-lo em uma armadilha com uma pergunta sobre se os judeus deveriam pagar impostos a Roma, ele apontou para a imagem de César estampada nas moedas e declarou: "Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Portanto, devemos obedecer às leis dos homens, ou dar a César o que é de César, para viver pacificamente de acordo com a autoridade civil e obedecer às leis de Deus em direção a nosso destino eterno. Entretanto, como podemos fazer isso? Em especial, como podemos aprender a amar nossos adversários e nossos inimigos? O ensinamento do Salvador de não contender é um bom começo. O diabo é o pai da discórdia, e é ele que tenta os homens a contenderem uns com os outros. Ele promove inimizade e relacionamentos de ódio entre pessoas e grupos. O presidente Thomas S. Monson ensinou que a raiva é um instrumento de Satanás, pois enfurecer-se é ceder à influência de Satanás. Ninguém pode nos deixar zangados. Zangamo-nos por escolha própria. A raiva é o caminho para a divisão e a inimizade. Passamos a amar nossos adversários quando evitamos a raiva e a agressividade em relação às pessoas das quais discordamos. Algo que também é útil é estarmos dispostos a aprender com essas pessoas. Uma parte essencial do amor por nossos inimigos é dar a César o que é de César, por meio da obediência às leis de nossos vários países. Embora os ensinamentos de Jesus fossem revolucionários, ele não ensinou a revolução ou a desobediência às leis. Ele ensinou um caminho melhor. A revelação moderna ensina o mesmo: que ninguém quebre as leis do país, porque o que guarda as leis de Deus não tem necessidade de quebrar as leis do país. Portanto, sujeitai-vos aos poderes existentes. Em nossa regra de fé, escrita pelo profeta Joseph Smith após os primeiros santos terem sofrido uma dura perseguição por parte de líderes do governo do Missouri, declara: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Isso não significa que devemos concordar com tudo o que é feito pela força da lei. Significa que obedecemos às leis atuais e usamos de meios pacíficos para modificá-las. Também significa que aceitamos pacificamente o resultado das eleições. Não devemos participar de atos violentos, fomentados por pessoas insatisfeitas com os resultados. Em uma sociedade democrática, sempre temos a oportunidade e o dever de persistir pacificamente até as próximas eleições. Se o reino de Deus ou um governo teocrático fosse estabelecido na terra, muitas regras que agora prevalecem seriam abolidas. Não seria permitido que uma comunidade se armasse em oposição a outra para coagi-la a viver segundo suas leis ou princípios. Também não se permitiria que uma denominação perseguisse outra por causa de divergências religiosas e modo de adoração. Todas as pessoas seriam completamente protegidas e gozariam de todos os direitos sociais e religiosos, e nenhum Estado, governo, comunidade ou pessoa teria o direito de infringir os direitos de outrem. Uma comunidade cristã não se disporia a perseguir a outra. O povo deve concentrar seus sentimentos, sua influência e sua fé para escolher o melhor homem que puder encontrar para ser o presidente, mesmo que ele não tenha mais do que batatas com sal para comer. Que seja um homem que não aspire tornar-se maior do que o povo que o elegeu, mas que se contente em viver como o povo e vestir-se como o povo, e em todas as coisas louváveis ser um com o povo. Queremos homens para governantes dessa nação que se preocupem mais com o bem-estar do país e o amem mais que o ouro, a prata, a fama e a popularidade. Em meu discurso, não falo a favor de nenhum partido político ou outro grupo. Falo em favor da Constituição dos Estados Unidos
que venho estudando há mais de 60 anos. Falo com minha experiência como assistente jurídico do presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Falo com a experiência de 15 anos como professor de direito e de meus 3 anos e meio como juiz no Supremo Tribunal do Estado de Utah. E mais importante, falo com a experiência de 37 anos como apóstolo de Jesus Cristo, responsável pelo estudo do significado da divinamente inspirada Constituição dos Estados Unidos no que diz respeito à obra de sua Igreja restaurada. A Constituição dos Estados Unidos é singular porque Deus revelou que Ele a estabeleceu para os direitos e a proteção de toda a carne. É por isso que essa Constituição é de especial interesse para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Seja os seus princípios aplicados ou não em outras nações do mundo, ou como isso será feito, cabe a elas decidir. Devemos ser governados pela lei e não por indivíduos. E nossa lealdade é para a Constituição e seus princípios e processos, não para com nenhum ocupante de cargo público. Assim sendo, todas as pessoas devem ser iguais perante a lei. Esses princípios bloqueiam as ambições autocráticas que corromperam a democracia em alguns países. Também significa que nenhum dos 3 ramos do governo deve exercer domínio sobre os outros ou impedir que os outros desempenhem suas devidas funções constitucionais de se moderarem mutuamente. O que mais os santos dos últimos dias fiéis devem fazer? Precisamos orar ao Senhor para que Ele guie e abençoe todas as nações e seus líderes. Isso faz parte de nossa regra de fé. O fato de nos sujeitarmos aos presidentes ou governantes, evidentemente, não nos impede de nos opor a determinadas leis ou políticas. Exige, sem dúvida, que exerçamos nossa influência de modo civil e pacífico, dentro da estrutura de nossa respectiva Constituição e das leis aplicáveis. Nas questões controversas, devemos buscar a moderação e a união. Há outros deveres que fazem parte de defendermos a Constituição inspirada. Devemos aprender e defender princípios inspirados da Constituição. Devemos procurar e apoiar pessoas sábias e boas que vão apoiar esses princípios em suas ações públicas. Devemos ser cidadãos bem informados, ativos em fazer com que nossa influência seja sentida nas questões cívicas. Nos Estados Unidos e em outras democracias, a influência política é exercida pela candidatura a um cargo, o que incentivamos pelo voto, pelo apoio financeiro, pela filiação e pelo serviço em partidos políticos e pela comunicação contínua com políticos, partidos e candidatos. Para funcionar bem, uma democracia precisa de tudo isso, mas um cidadão consciente não precisa suprir todas essas coisas. Há muitas questões políticas e nenhum partido, plataforma ou candidato individual pode satisfazer todas as preferências pessoais. Cada cidadão precisa, portanto, decidir, em qualquer momento específico, quais questões são mais importantes para ele. Os membros devem, então, buscar inspiração sobre como exercer sua influência de acordo com suas prioridades individuais. Esse processo não será fácil. Pode ser preciso mudar o apoio a partidos ou a escolha de candidatos até de uma eleição para outra. Tais atitudes independentes exigirão algumas vezes que os eleitores apoiem candidatos, partidos ou plataformas políticas cujos demais posicionamentos eles não podem apoiar. Esse é o motivo pelo qual incentivamos nossos membros a não julgar uns aos outros em questões políticas. Jamais devemos afirmar que um santo dos últimos dias fiel não possa pertencer a um determinado partido ou votar em um determinado candidato. Ensinamos princípios corretos e deixamos que nossos membros escolham como priorizar e aplicar esses princípios às questões apresentadas de tempos em tempos.
Também insistimos e pedimos que nossos líderes locais insistam que as escolhas e filiações políticas não sejam tema de ensinamentos ou defesa de causa em nenhuma de nossas reuniões da igreja. Precisamos aprender a dar ouvidos às palavras e aos mandamentos que o Senhor nos dá por intermédio de seu profeta. Talvez nem tudo que provenha das autoridades da igreja seja de seu inteiro agrado. Pode ser que vá de encontro com seus pontos de vista políticos ou sociais. Algumas coisas talvez interfiram em sua vida social, mas se vocês ouvirem tais palavras, como se saíssem da boca do próprio Senhor, com paciência e fé, a promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para vosso bem e para a glória de seu nome. Os rótulos podem ser divertidos e indicar seu apoio a várias coisas positivas. Muitos rótulos mudarão para vocês com o passar do tempo. E nem todos têm o mesmo valor. Mas, se algum rótulo substituir seus identificadores mais importantes, os resultados podem ser espiritualmente sufocantes. Por exemplo, se eu fosse classificar em ordem de importância as atribuições que poderiam ser aplicadas a mim, eu diria: primeiro, sou um filho de Deus. Sou o filho de Deus. Depois, filho do convênio. Depois, um discípulo de Jesus Cristo e membro dedicado de sua igreja restaurada. Agora, vamos fazer essa pergunta a vocês. Quem são vocês? Em essência, vocês são filhos de Deus. Segundo, como membros da igreja, vocês são filhos do convênio. E terceiro, vocês são discípulos de Jesus Cristo. Hoje imploro a vocês que não substituam esses três identificadores primordiais e imutáveis por quaisquer outro, porque isso pode impedir seu progresso, ou classificá-los em um estereótipo que poderia impedir sua progressão eterna. Por exemplo, se vocês se identificam principalmente como um norte-americano, aqueles que não são norte-americanos podem pensar: eu sei tudo o que há para saber sobre vocês, e atribuir crenças errôneas a vocês. Se vocês se identificarem por sua afiliação política, serão instantaneamente categorizados como tendo certas crenças. Embora eu não conheça ninguém que acredite em tudo que seu partido político preferido atualmente defenda. Poderíamos continuar repetindo as restrições de vários rótulos que colocamos em nós mesmos ou que outras pessoas nos colocam. Alguns podem me rotular como um idoso. Mas sou muito mais jovem do que Adão na sua época. E mais jovem do que Noé. O preconceito com a idade, racismo, nacionalismo, sexismo e uma série de outros ismos são universalmente limitantes. Como é trágico quando alguém acredita no rótulo que outra pessoa lhe deu. Imagine o coração partido de uma criança que ouve: você é burro. Identificadores e rótulos têm grande poder. O adversário se alegra com os rótulos porque eles nos dividem e restringem a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Como é triste quando honramos os rótulos mais do que honramos uns aos outros.
Os rótulos podem levar ao julgamento e à animosidade. Qualquer abuso ou preconceito contra outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual, gênero, nível educacional, cultura ou outros identificadores significativos é ofensivo ao nosso Criador. Tais maus tratos nos levam a viver abaixo de nossa estatura como filhos e filhas de seu convênio. É claro que existem vários rótulos que podem ser muito importantes para vocês. Peço que não me entendam mal. Não estou dizendo que outras nomeações e identificadores não sejam significativos. Estou simplesmente dizendo que nenhum identificador deve remover, substituir ou ter prioridade sobre essas três atribuições duradouras: Filho de Deus, Filho do Convênio e discípulo de Jesus Cristo. A revelação moderna declara que devemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Numa democracia, podemos renunciar à guerra e proclamar a paz. Temos a opção de discordar. Muitos estão manifestando sua opinião e, com muito vigor, eles têm esse privilégio, eles têm esse direito, desde que o façam dentro da lei. Então, pessoal, eu li citações e mostrei trechos para vocês das autoridades gerais de nossos profetas. Foram profetas de Deus, só usei presidentes da igreja e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, para que nós saibamos como proceder, para que sejamos exemplos de retidão, seguindo o príncipe da paz. Obrigado por terem assistido e até a próxima.